Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 1, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e estudaremos neste trimestre, o quarto trimestre de 2022, o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Portanto, nesse trimestre estudaremos o livro do profeta Ezequiel. A lição de número 1 está baseada em Ezequiel 3, 16 a 21 e o versículo de número 27, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Bem, como esta lição é uma lição introdutória, é uma lição que nós estamos começando a estudar o livro de Ezequiel, é importante então que nós tenhamos uma visão geral acerca do livro do profeta Ezequiel. Então vamos dar algumas informações gerais acerca do livro do profeta Ezequiel, para termos uma visão panorâmica acerca deste livro. Bem, primeiramente o título do livro. O livro sempre foi chamado pelo título, pelo nome do seu autor. Portanto, o livro é chamado do profeta Ezequiel. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras, a não ser em 1:3 e 24 do seu livro. Bem, quanto à estrutura e conteúdo do livro, dentre as principais características do livro, podemos destacar que o livro tem 50 unidades literárias e uma expressão muito típica do livro de Ezequiel é a expressão "a palavra do Senhor veio a mim dizendo". Essa é uma característica do livro do profeta Ezequiel. Outra característica são as fórmulas que aparecem no livro de Ezequiel, como por exemplo, Senhor Jeová, Filho do Homem, Casa de Israel, profetiza, caiu sobre mim o Espírito do Senhor, saberão que eu sou o Senhor. Estas são expressões típicas do livro do profeta Ezequiel. O livro foi escrito, as informações acerca do livro e dos acontecimentos quase sempre são dados na primeira pessoa. Isso dá uma característica, então, como uma autobiografia do profeta Ezequiel. O estilo dele é bem típico e bem característico. Ele narra visões, alegorias, histórias. Em alguns momentos ele é revisionista, ele revisiona a história da nação de Israel. Ele usa também paralelismo. E ele usa também palavras que não aparecem em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Ele também tem algumas palavras que são marcadas por acadinismos, ou seja, a linguagem da Acádia, o estilo e a língua acadiana. O estilo de linguagem é muito influenciado também pelos estilos sacerdotais. A gente vê isso durante o livro. Bem, o autor então é o profeta Ezequiel. O nome dele significa Deus fortalece. Nós temos um outro Ezequiel na Bíblia que aparece em 1 Crônicas 24, versículo 26, mas esse profeta ele é identificado como filho de Buzi. E embora ele não deva ter exercido responsabilidades sacerdotais antes do exílio, percebe-se que ele tem muita familiaridade com o templo, com as formas de cultos pagãos, com a ortodoxia e também as questões relacionadas às questões levíticas. A gente vê que ele tem uma certa familiaridade com esses temas. A esposa de Ezequiel é citada em capítulo 24, versículo 15 a 27, e estava entre os 10.000 judeus que foram levados cativos para a Babilônia. O contexto, então, do profeta Ezequiel, ele fez parte, então, do segundo grupo de judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Nós tivemos um primeiro grupo que foi levado no ano 605 a.C. para a Babilônia. Dentre esses estava o profeta Daniel e seus 3 amigos. E no ano 597, 10.000 cativos foram levados para a Babilônia. Dentre estes estava o profeta Ezequiel. E em terceiro lugar, no ano 586, Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o ministério do profeta Ezequiel foi exercido durante a hora mais tenebrosa
da história do Antigo Testamento. Os 7 anos que precederam a destruição, ele também profetizou durante os 4 anos seguintes. Então, 7 anos antes e 4 anos seguintes da destruição de Jerusalém foi então o período de profecia do profeta Ezequiel. Nós podemos então nós podemos afirmar em relação ao profeta Ezequiel que o período então em que ele profetizou, o período que ele estava exercendo o seu ministério profético, foi um período que estava havendo mudanças no cenário internacional. Era um período então de turbulência, era um período em que as personagens do palco do Antigo Oriente Próximo estavam sendo trocadas de papel e também nações estavam desaparecendo de cenas. Os assírios, por exemplo, que durante muitos anos tinham exercido o seu poder imperial na região, eles então estavam alcançando o Egito, alcançaram o Egito, dominaram, mas agora estavam saindo então de cena, E a Babilônia então se projetando como um grande império mundial, é o que nós podemos verificar. Quanto ao ambiente então social em que o profeta profetizou, o povo judeu eles estavam basicamente nesse período em 3 lugares. Eles estavam em Judá, eles estavam no Egito e eles estavam também na Babilônia. A comunidade em que o profeta Ezequiel profetizou era uma comunidade de judeus na Babilônia, conforme o próprio texto nos diz. Portanto, ele exerceu seu ministério nesta comunidade então de judeus na Babilônia. Quanto esse é o ambiente então social do profeta Ezequiel. Bem, o propósito do profeta Ezequiel ao escrever este livro foi entregar uma mensagem divina para Israel, ou para Judá, precisamente, que estava uma nação apóstata. Então, Judá e Jerusalém receberam uma mensagem divina. O profeta Ezequiel tinha esse objetivo ao escrever o seu livro. E não somente a Judá e a Jerusalém, como também as nações estrangeiras ao seu redor. O objetivo também de Ezequiel era, além de entregar uma mensagem de juízo, que é a primeira parte do livro, ele tinha também o objetivo de conservar a fé dos judeus remanescentes no exílio, quanto à restauração do povo. Então, que eles mantivessem a fé mesmo no exílio, esse era o objetivo de Ezequiel ao escrever, e assim alimentassem a esperança de restauração. Esse era o segundo objetivo do profeta Ezequiel. Bem, outro elemento que nós queremos comentar é a organização, então, do livro. Nós podemos dizer que o livro do profeta Ezequiel, basicamente, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte do livro do profeta Ezequiel vai do capítulo 1 até o capítulo de número 24. Este capítulo inicial, ele traz profecias relacionadas a juízo, a Judá e Jerusalém. No capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a chamada e a nomeação do profeta Ezequiel, a visão inaugural no capítulo 1, depois o comissionamento dele nos capítulos seguintes, e a partir então do capítulo 4 até mais precisamente o 24, nós temos então as mensagens de juízo para a nação então de Judá. Bem, mensagem de juízos e também ameaças, A prostituição, a idolatria do povo, é o que estava acontecendo, tinha levado o povo para o cativeiro. A segunda parte das profecias vai do capítulo 25 ao capítulo 32. Capítulos 25 a 32 nós temos as profecias, os oráculos contra as nações vizinhas de Judá. O Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso mostra então a soberania de Deus sobre as nações. Deus então entregando mensagens através do profeta Ezequiel para as nações vizinhas de Judá.
A terceira parte da mensagem do profeta Ezequiel vai do capítulo 33 a 39. Trata então do retorno dos judeus de todas as partes e a restauração então da nação. Então, 33 até o 48, nós temos as mensagens então de restauração. A lição, ela comenta logo em seguida sobre o profeta em si, né? A identidade do profeta. O nome significa fortalecido por Deus. É um livro autobiográfico, né? Ele esteve então entre os seus compatriotas na Babilônia, viveu entre os exilados e ali exerceu o seu ministério, né? O ministério do profeta Ezequiel foi cerca de 22 anos. De onde era o profeta Ezequiel? Ele era procedente de Jerusalém, era de uma família sacerdotal, e o texto diz que ele era filho de Buzi, no capítulo 1, versículo 3. Essa é a origem, então, do profeta Ezequiel, né? Essa é a característica, então, dele no sentido biográfico. Bem, o ministério dele, do profeta Ezequiel, foi exercido, né, na região de Tel Abib, junto ao rio Quebar, no sudeste da Babilônia. A sua esposa morreu no exílio, isso está no capítulo 24, versículo 18, mas não sabemos onde ele morreu. O chamado dele para ser profeta aconteceu na Babilônia. Bem, qual a importância do livro do profeta Ezequiel? O livro do profeta Ezequiel ele tem uma importância, uma relevância muito grande. Primeiro, pelo seu valor histórico, porque ele provê elementos históricos relacionados ao cativeiro babilônico. Então, essa é a importância histórica do profeta Ezequiel. Mas ele tem também a importância teológica. A importância teológica do livro do profeta Ezequiel está no fato de seus escritos fundamentar com intensidade as justificativas divinas de causar e permitir o cativeiro. Por que foi que Deus permitiu o cativeiro para Judá? Nós temos a resposta, então, no livro do profeta Ezequiel. Nas mensagens de juízo, ele condena, então, as nações, ele descreve algumas práticas que a nação de Judá estava praticando. Isso, então, presta uma contribuição muito grande para a teologia bíblica. Por falar em teologia, quais são os aspectos, temas teológicos principais que estão presentes no livro de Ezequiel? Nós temos lá a santidade e a transcendência de Deus. Ele retrata visões de um Deus onipotente, onisciente, um Deus juiz, um Deus santo. Então, a santidade e a transcendência de Deus é retratada no livro do profeta Ezequiel. Também a graça e a misericórdia de Deus, à medida em que ele pontua a transcendência, a santidade de Deus, ele também pontua que a graça e a misericórdia de Deus, embora Deus iria punir Judá e Jerusalém, mas os planos de Deus para com a Judá e Jerusalém não seriam frustrados por causa da sua graça e da sua misericórdia. Outro tema teológico muito presente no livro de Ezequiel é a soberania de Deus. Isso a gente vê claramente, né, nos capítulos 25 a 32, quando o profeta entrega mensagens para as nações ao redor de Judá. Isso mostra então que Deus é soberano sobre todas as nações. Um outro elemento teológico fundamental que não foi retratado pelos outros profetas é que o caráter pessoal da responsabilidade do indivíduo diante de Deus. A responsabilidade individual. Isso torna claro a partir então do profeta Ezequiel. Você veja que outros profetas condenavam a nação como um todo, mas o profeta Ezequiel destaca o papel da responsabilidade individual de cada indivíduo. E o outro tema muito presente é a pecaminosidade, então, de Israel, a pecaminosidade de Judá. A gente vê aí no livro. Bem, então, feito isso, nós vamos então agora ao texto, né? Tivemos algumas informações básicas acerca do profeta Ezequiel, e a lição comenta já no capítulo 3 sobre Ezequiel como um atalaia. Então, nós temos aí esse momento inicial. Nós vamos retratar, então, inicialmente a visão do profeta Ezequiel nesses pontos introdutórios. É interessante você incentivar os seus alunos à leitura do livro, né?
de profeta Ezequiel. O que nós temos então no início do profeta Ezequiel? Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a chamada e a nomeação de Ezequiel. O livro começa com o chamado profético de Ezequiel. Nós temos o endereçamento do livro no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Você veja aí as circunstâncias, o tempo, né? Ele é muito preciso nas questões de datas. O profeta Ezequiel, dos livros do Antigo Testamento, é um dos mais específicos em relação às datas. Então nós temos aí a circunstância, o tempo, o local junto ao rio Quebar, o modo, o texto diz que abriram-se os céus. Ele dá muitos detalhes nesse momento introdutório aí, né? É o endereçamento então do livro. Ele estava entre os cativos, foi no 30º ano. Se esse 30º ano se refere então à sua idade, certamente alguns estudiosos acham que está se referindo à sua idade, deveria então ter cerca de 30 anos. O local foi junto ao rio Quebar, e o modo do chamamento, né, dele foi, o texto diz, abriram-se os céus. Então nós temos o subscrito aí, o endereçamento então da profecia. O profeta Ezequiel teve uma visão muito grande, importante. Ele abre o seu livro relatando uma visão. Ele tem uma visão da glória do Senhor. Então, antes dele retratar a chamada que ele tem para ser profeta, ele retrata uma visão que ele tem. Ele vê Deus entronizado, ele vê Deus no seu trono. Deus estava então entronizado numa plataforma sustentada por 4 querubins, e essas plataformas se moviam com rodas que se cruzavam, né? Foi uma das maiores visões do trono de Deus nas Escrituras, que é semelhante ao livro aí, parece um pouquinho com o livro do Apocalipse. O que essa visão queria dizer, né? Essa visão de abertura aí do livro do profeta Ezequiel queria mostrar alguns aspectos de Deus, da transcendência de Deus, a sua glória, a sua santidade, a sua soberania, o interesse de Deus pelo povo, a presença de Deus entre os exilados e também o julgamento de Deus. Então, antes do profeta ser chamado, ser vocacionado e Deus entregar a mensagem para ele, ele tem uma visão da transcendência de Deus. Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é soberano. Essa visão queria mostrar que Deus está no seu trono governando todas as coisas. Então o profeta tem uma visão da majestade, da glória, da santidade, da soberania de Deus, né? Isso vai pautar então toda a sua mensagem profética e também a sua vocação profética, não só a sua mensagem, como também a sua vocação. Então nós temos aqui nesse caso uma teofania, é uma teofania do Antigo Testamento, manifestação de Deus no Antigo Testamento. É uma das maiores teofanias do Antigo Testamento, é essa do profeta Ezequiel. É a visão inaugural do profeta Ezequiel. Depois que o profeta tem essa visão, que ele relata no capítulo 1, ele, a partir do capítulo 2, então, relata agora o seu chamado. Então, ele tem uma visão inaugural, e a partir do capítulo 2, ele tem, então, o seu chamado, né? Esse chamado envolve a convocação do profeta, capítulo 2, versículo 1, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí o texto diz que entrou em mim o Espírito, e ele se pôs em pé, e ele ouviu então a voz que dizia para ele, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Deus estava então neste momento convocando o profeta. Então nós temos aqui no capítulo 2 a convocação do profeta, Deus falando a quem ele seria enviado, a nação de Israel, e Deus também falou sobre a sua preparação. A gente vê isso no capítulo 8. Deus diz que a nação de Israel, né, era casa rebelde, mas Deus estava preparando ele. Deus disse para o profeta no versículo 6, não temer as palavras deles, ele ia habitar no meio de escorpiões, mas Deus tinha feito ele resistente, né? Eles eram casa rebelde, mas Deus o tinha feito como resistente, para resistir essas atitudes rebeldes então da nação, né? Nesse momento também, fazendo parte da preparação do profeta para o exercício do seu ministério profético, Deus então ordena ao profeta a comer um rolo. Esse comer o rolo aí, o pergaminho, se refere à
apropriar-se da mensagem antes de transmiti-la. Então, antes de transmitir a mensagem, o profeta deveria se apropriar dela. Aqui nós podemos estabelecer uma relação que o pregador, antes de pregar uma mensagem, ele tem que se apropriar desta mensagem, vivenciá-la. Então, nós temos aqui no capítulo 2, inicialmente o chamado do profeta, e lá no capítulo, ainda no capítulo 2, o versículo 16, nós temos então o profeta ainda descrevendo, né, seu comissionamento. Ele diz que ele foi chamado então para ser um atalaia. Deus disse que colocou ele como atalaia, né? O atalaia era uma pessoa que tinha a função de ficar numa torre, né, advertindo as nações. A função de um atalaia era ficar numa torre nas cidades antigas com um chofar. E quando ele via qualquer ameaça, ele então tocava o chofar, que era o momento para os soldados estarem em prontidão e os civis também, né, se prepararem, porque estaria acontecendo uma invasão, um confronto militar. O significado, então, do termo, então, atalaia. Ao pé da letra, a palavra quer dizer lugar alto. Bem, outro elemento que o comentarista destaca, além da palavra atalaia, é a expressão filho do homem. A expressão filho do homem aparece 93 vezes no livro do profeta Ezequiel, e 3 vezes só no capítulo 3. Essa expressão filho do homem quer dizer que ele era humano, né? Retratando o papel humano do profeta. Veja que essa expressão vai ser usada por Jesus, né, para se referir a ele mesmo no Novo Testamento. Provavelmente, quando Jesus utilizou essa expressão filho do homem nos evangelhos, ele retirou essa expressão aqui do profeta Ezequiel. Bem, aqui o comentarista na quarta parte, ele fala sobre a responsabilidade, ele faz um paralelo, né, entre o trabalho do profeta e o nosso profeta. Deus disse que ele era um atalaia, que ele tinha que transmitir a mensagem para o povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se ele não transmitisse, Deus iria requerer da sua mão o sangue daquelas pessoas. Mas se ele entregasse a mensagem e o povo não ouvisse, então ele se eximiria da sua responsabilidade. Aí o comentarista então faz um paralelo com a mensagem cristã. A nossa função é pregar o Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho, e se as pessoas ouvirem, né, se as pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho, enfim, nós nos isentamos então da nossa responsabilidade. Então a gente vê aqui, você observa que nesse momento do nosso estudo, da nossa lição, o foco está aí então na mensagem de Ezequiel como um atalaia, né? É o que a gente pode ver aí nessa lição introdutória aí do profeta Ezequiel. Então, que você possa destacar, né, esses elementos aí principais do profeta Ezequiel nesses aspectos introdutórios. Então, recapitulando para a gente então terminar. Primeiramente, você enfoque aí os aspectos introdutórios do profeta Ezequiel, as circunstâncias em que o livro foi escrito, o título do livro, enfoque também nesse momento aí do estudo, né? O autor, como o livro está estruturado, de que o livro se trata, qual era o objetivo, a importância do livro, os pontos teológicos principais, né? Introduza o aluno, que muitos não estão afeitos. Talvez alguns alunos da sua classe nunca leram o livro do profeta Ezequiel. Então, introduza este assunto mostrando esses pontos principais, introdutórios do livro do profeta Ezequiel, como está dividido o livro, para depois você entrar no texto. Então, não entre no texto do livro antes de você apresentar esses pontos introdutórios. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, onde estava, qual o conteúdo, qual o método, enfim, para que o aluno então tenha uma visão geral do livro do profeta Ezequiel, para depois ele entrar na mensagem. Depois que você fizer isso, aí sim, faça uma síntese, né,
conforme nós fizemos aqui do capítulo 1, sintetizando as visões do capítulo 1, antes do profeta ter o chamamento, o comissionamento, ele tem uma visão inaugural. Então, relate essa visão inaugural, descreva esta visão inaugural, fale também o que ela significa, né? Mostrar a soberania e aspectos da glória e da santidade de Deus, e depois que aqui você parte para o chamamento e a vocação, o comissionamento do profeta. Aí descreva então como foi o comissionamento do profeta, né? O endereçamento da mensagem, a quem ele deveria falar, a característica do povo a quem ele deveria falar, casa rebelde, o fato dele falar e se eximir então da responsabilidade depois que ele falasse, qual era o papel de um atalaia no mundo antigo, e depois você pode relacionar então com o aspecto cristão, trazendo para as questões práticas no sentido da igreja e no período agora do Novo Testamento, nós pregarmos a mensagem do Evangelho. Então, caro professor, caro irmão, esta é a lição então de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Incentive os seus alunos a ler o livro do profeta Ezequiel, é muito importante. A cada semana, se alguns têm dificuldade, você pode estabelecer então leituras semanais, né, para aqueles que têm alguma dificuldade quanto à questão de tempo, mas se possível, aqueles que puderem ler todo o livro do profeta Ezequiel, né, durante a semana. Que Deus o abençoe, que você incentive os seus alunos, divulgue então na igreja que está estudando o profeta Ezequiel, chame então os crentes, os cristãos da igreja para participar, faça anúncio no culto domingo à noite, convidando a todos para ir para a escola dominical e estudar o livro do profeta Ezequiel. Que Deus o abençoe, nós agradecemos a você e esperamos contar com você nesse trimestre, nessa série de estudos do profeta Ezequiel. Que Deus o abençoe, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima lição.